Pessoal, você que assiste os vídeos do professor Rafael Nascimento aqui no YouTube, que fala sobre os seguintes temas: teologia, filosofia, história, ciência, comportamentos e política. Você que gosta dos meus vídeos, se inscreva no meu canal e adicione o sininho para receber as atualizações. Agradeço desde já e acompanhe a vinheta. Primeiramente, eu queria saudar todas as pessoas que me acompanham nas redes sociais com uma boa tarde. Eu sou o docente Rafael Nascimento. Hoje é dia 5/4/2025, às 12 horas e 35 minutos. Pois bem, pessoal, para quem me acompanha nas redes sociais há bastante tempo, eu tenho uma postura mais neutra. Mesmo sendo ateu, eu me transporto especificamente para o contexto da época histórica. Eu me transporto pela fé do povo judeu no período primitivo. Eu me transporto para a compreensão exegética que muitos rabinos faziam na época sobre esse texto e trago as informações de forma plausível sobre esse texto. E, como eu já disse variadas vezes em rede social, eu não concordo muitas vezes com a interpretação, certo? Eu queria deixar aqui bem frisado, muitas vezes de muitos ateus. Porque a maioria dos ateus, eles não estudaram religião de forma acadêmica. Então, muitos ateus, querendo forçar a barra nas interpretações, eles começam a forçar também, não só a interpretação, mas eles começam a forçar as ideologias que eles participam. As pessoas que são ateus, elas têm uma ideologia, da mesma forma que o religioso tem uma ideologia. Então, elas querem forçar a barra muitas vezes no conceito interpretativo para levar aos princípios ideológicos que eles possuem. Então, por conta disso, eu não concordo muitas vezes com a interpretação de muitos ateus, né? Como acadêmico, como professor, eu não sou simplesmente tendencioso. Eu gosto das coisas neutras, imparciais. Eu acho importante frisar isso, porque o que a gente vê hoje variadamente e constantemente na academia é, infelizmente, o tendenciosismo. E a gente vê isso muito forte na academia teológica, na parte da linguagem, onde compõem exegese e hermenêutica. A gente vê um tendenciosismo muito forte. Então, eu peguei um texto polêmico da Bíblia, né, ali no Velho Testamento, né, em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. Você que é cristão, você que é judeu, você pode estar me acompanhando, né? Então, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14, né? Eu fiz um pequeno esboço referente a essa análise, e que fala em português. Eu peguei a versão João Ferreira de Almeida, corrigida, ok? A versão é o seguinte: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito mau da parte do Senhor o atormentava. Repetindo, e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, vírgula, e um espírito mau da parte do Senhor o atormentava. Essa versão é da Almeida Revista e Corrigida, ok? Essa versão em português. Em hebraico é Vehu, Ruá, Iod-Re, Vav-Re, Sará, Mein, Shaul, Uiviatu-Ru, Ruá, Haamet, Iod-Re, Vav-Re. Veja só, esse trecho em hebraico, Iod-Re, Vav-Re, em português é traduzido como Senhor, mas ao pé da letra não é Senhor coisa nenhuma, é Javé ou Yahweh, como algumas pessoas particularmente traduz o tetragrama sagrado. Então, eu peguei alguns entendimentos judaicos, né, e analisei os entendimentos judaicos que
fala sobre essa passagem em especial de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14, aonde os ateus, eu faço questão de frisar, os ateus, eles traduzem que Deus é mau. Por quê? Porque o espírito mau vindo do Senhor. Em português diz isso. O espírito mau da parte do Senhor. Então Deus, lá em Isaías 45, versículo 5, 6, 7, fala: eu crio o mal, tá entendendo? Eu crio o bom, eu crio o bem e eu crio o mal. Entende? Lá em Isaías 45, versículo 5, 6 e 7. E aí, quando a gente vê em 1 Samuel, existe um espírito mau da parte do Senhor. E aí os ateus, eles pegam um texto em especial, certo? No caso esse, e eles começam a dizer que, espírito mau da parte do Senhor. E é por isso que eu, mesmo sendo agnóstico ateu também, eu me retiro desse tipo de interpretação. Porque é uma interpretação ideológica. Tá dando para entender aqui? A pessoa tem que ser honesta o suficiente para entender o contexto da época e entender que existe a questão cultural, existe uma questão aqui que a gente pode frisar, que é a questão da tradição. Então, eu particularmente, eu não posso entrar na pilha desses ateus aí da rede social, não, me desculpa, entendeu? É muita forçação de barra que eu vejo de muitos ateus e de pseudos professores aí que encontra-se na internet. Eu não posso entrar nessa pilha, porque na realidade muitos querem desconstruir a Bíblia. Eles têm direito de fazer isso, tá entendendo? E têm a capacidade em especial de fazer isso em seus estudos, em seus vídeos, à vontade. O que eu não concordo, certo, é que às vezes o tradutor ou exegeta, ele traduz muitas vezes um texto, ou analisa gramaticalmente de uma forma tendenciosa, puxando para a ideologia da qual ele possui. E isso é muito grave, tá entendendo? Eu vejo isso muito entre os ateus. Mas vamos direto ao ponto. Veja só. O entendimento judaico, na tradição judaica, especialmente no Talmud, em comentaristas como Rashi e Ezra. Rashi é do século XI. Sugere nesse texto, né, de 1 Samuel 16, 14, sugere que Saul perdeu a presença divina e ficou vulnerável. Uma perturbação espiritual que pode ser interpretada como uma angústia emocional. Ou seja, o texto que se fala espírito mal, na realidade era uma angústia emocional, segundo Rashi. Está entendendo? Era uma angústia emocional. Vocês entendem que existem variações de interpretações referente a isso? Que muitas vezes há uma forçação de barra muito grande por conta da tradução do português e as pessoas levam para o extremo. Então, eu não vou fazer isso, eu não faço isso em sala de aula e também não farei aqui em vídeos que eu disponibilizo para todos vocês no YouTube. Eu não farei isso nunca. Então, Rashi, do século XI, sugere que Saul perdeu a presença divina e ficou vulnerável a uma perturbação espiritual, que pode ser interpretada como angústia emocional. Esqueça, você que é ateu, a perturbação espiritual, né? Ficou angustiado, simples, emocionalmente. Já IBM, Ezra, ele vê o espírito mal como um tipo de melancolia permitida por Deus como consequência da rejeição. Ou seja, os rabinos tendem a ver o espírito mal como um estado psicológico ou de fraqueza, ou espiritual. Não necessariamente uma entidade demoníaca, mas uma retirada da presença de Deus, da presença divina, que deixa espaço para a confusão e também para o sofrimento. Esse é o entendimento de Rashi, ok? É o entendimento dele, segundo esse texto de 1 Samuel 16, 14. Beleza aqui? O entendimento cristão tradicional, segundo Agostinho, no caso da patrística, paz das igrejas, Agostinho e outros viam esse espírito como parte do juízo de Deus, não como um demônio autônomo, mas como um instrumento permitido por Deus para humilhar Saul. Isso é a visão patrística dos pais da igreja. Já os reformadores, no caso Lutero e Calvino,
Calvino acreditava que era um espírito real, mas enviado por Deus como punição e não fora do controle divino. Já na visão de Lutero, ele via o espírito como demoníaco, mas subordinado à vontade de Deus. Então a gente vê que há uma diferença entre os reformadores, certo? No caso Lutero e Calvino, dentro dessa mesma interpretação. Veja, Rashi tem uma interpretação, Calvino e Lutero tem outra. Já os ditos teólogos evangélicos mais modernos consideram que Deus permitiu um demônio ou um espírito impuro atormentasse Saul. Esse espírito, então, não age por conta própria, mas sob autorização divina, como no caso de Jó. Isso aí é a interpretação segundo os teólogos modernos. Diante dessas três possibilidades, né, temos a leitura da perspectiva acadêmica, certo? A leitura que a gente pode interpretar aqui. Na literatura, por exemplo, hebraica, antiga, não distinguia tanto o que é psicológico do que é espiritual. Por exemplo, uma crise emocional profunda poderia ser descrita como espírito mau. Ou seja, se eu tivesse com melancolia, se eu tivesse angustiado, se eu tivesse especificamente com dor de cabeça, ou estado psicológico abalado, então isso daqui era visto, certo, como um espírito mau. Alguns estudiosos enxergam isso como uma forma primitiva de descrever a depressão, transtorno de personalidade ou paranoia. O contraste com Davi, por exemplo, é intencional. O texto mostra que o Espírito de Deus vem sobre Davi, certo? No versículo 13, enquanto se retira de Saul, no versículo 14. Reforçando aqui a ideia de transferência da bênção e da autoridade. Diante dessa pluralidade de interpretações, reflexão teológica e prática, dentro da perspectiva tanto judaica como cristã, Deus é soberano. Até o mal só atua com permissão de Deus ou da presença divina. Isso nos lembra que nada foge ao controle do Criador. Saul viveu um declínio espiritual e emocional, porque rejeitou a palavra de Deus. Lá em 1 Samuel, capítulo 15, quando se recusa a ouvir a Deus, a alma humana se abre a tormentos. A ausência do Espírito Santo abre espaço, a ausência do Espírito Santo aqui abre espaço para a escuridão. Por exemplo, como Jesus disse, quando o espírito imundo sai do homem, reticência, volta e encontra a casa vazia. Mateus capítulo 12, versículo 43 ao 45, certo? Então, em 1 Samuel 16, 14, não ensina diante disso que Deus é mau, ou envia o mal por prazer, mas mostra que quando alguém rejeita a direção divina, pode acabar dominado por forças opostas, seja elas espirituais ou psicológicas. Saul serve de alerta. Um rei sem comunhão com Deus é só um homem com uma coroa vulnerável ao caos interior. Então, dentro da perspectiva basicamente religiosa, é isso, do entendimento dessa passagem. Eu, particularmente, vejo como a interpretação de Rashi, do século XI, uma interpretação plausível, no caso, uma angústia emocional. Existe também alguns teólogos cristãos, quando lê esse texto particularmente, que é o seguinte: existe muito debate referente ao texto de Saul, de 1 Samuel 16, 14, né? Diversos debates teológicos, acadêmicos, especialmente pelo fato de um espírito mau ser descrito como vindo da parte, no caso de Deus, do Senhor, né? Aí tem algumas interpretações, também fora as que eu já coloquei, que é o seguinte: algumas formas de entender essa frase. Permissiva: Deus permitiu que um espírito maligno atormentasse Saul após seu espírito ter se retirado. Ou seja, não é que Deus seja mau ou mande o mal, mas ele permite como juízo ou teste. A questão ativa, né? A primeira é permissiva, a questão ativa. E aí essa questão ativa é teologicamente desconfortável para alguns. Deus enviou de fato esse espírito para punir Saul como parte de seu plano soberano. Isso aparece em outros trechos da Bíblia também, como em 1 Reis, capítulo 22, com o espírito de mentira.
tem essa interpretação ativa. Tem espírito de perturbação, depressão, paranoia. Alguns estudiosos modernos sugerem que esse espírito mal pode ter sido uma forma de descrever o estado psicológico de Saul, uma espécie de colapso mental, depressão ou possessão simbólica. E aí a gente pode fazer uma comparação com outros textos, por exemplo, a comparação com outros textos. Esse tipo de linguagem aparece em vários pontos da Bíblia. Vou citar alguns, por exemplo, Jó capítulo 1, versículo 2. Deus permite que Satanás teste Jó. Em Isaías capítulo 45, versículo 7, como eu citei anteriormente, eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. E esse texto é usado muito por ateus, certo? Para especificamente descrever que Deus é o criador do mal, etc, etc. Mas aí você tem que entender o contexto histórico, não é só a questão da letra. Entendeu? Ou seja, há na Bíblia uma ideia que Deus é soberano sobre tudo, até mesmo sobre o que é usado para correção, juízo ou prova. Então, isso também vai bater de frente, pessoal. Por exemplo, se você admite, em especial, aqui como um teste, né, você observa também, por exemplo, a questão de Abraão, quando Deus fez com que Abraão passasse por uma prova, por exemplo. Né? Então, sobre esse tipo de comparação com outros textos, a gente pode botar, tem um de Jó 1, versículo 2, Deus permite que Satanás teste Jó, e o texto de Isaías, tá entendendo? Então, assim, pela perspectiva de 1 Samuel 16, 14, o texto mais coerente, de acordo com o que eu, particularmente, analisei dos textos, o texto de Rashi, do século XI, certo? É particularmente o texto mais plausível, né? Como uma angústia, né? Por quê? Porque isso tem a ver com a historicidade do judaísmo primitivo, que entendia que angústia, problemas psicológicos, aflição, essas coisas, era um espírito mal da parte do Senhor. Entendeu? Era como se entendia na época do judaísmo primitivo. Então, a interpretação, ao meu ver, de Rashi, tá entendendo? É a interpretação mais plausível. Mas existem diversas interpretações sobre esse texto. Os ateus, por conseguinte, eles trazem esse texto como se Deus, especificamente, trouxesse o mal também, diante de Isaías 45, versículo 7. E não é bem assim. Se você entender, em especial, a história do judaísmo primitivo, você não vai ter esse tipo de interpretação. Até porque, se Deus é espírito, certo? O espírito, diante da perspectiva do livre-arbítrio do homem, certo? O Espírito de Deus ele só entra numa pessoa que é justa, né? Então, o espírito maligno também, tá entendendo? Ele vem aqui com um contraponto, por exemplo, o espírito do mal, né? Então, se o espírito só entra num justo, então o espírito mal poderia ser algo referente à angústia, referente a emoções negativas que o indivíduo possui, não necessariamente um espírito no sentido metafísico que controla aquele indivíduo e como se fosse uma possessão. Então, não, essa interpretação dos ateus, por isso que eu particularmente eu não concordo com várias interpretações de ateus aí na rede social, porque são deturpadas, né? Por exemplo, quando você pega a palavra aqui, uvi athu ruash, né? Ha-met e ot revavire. Isso tem a ver com, por exemplo, o Yahweh, ou Javé, entendeu? É o espírito dele. E aí você tem que entender que o texto de Samuel, qual foi a época escrita o texto de Samuel? Qual era as primeiras interpretações dos primeiros exegetas da antiguidade? Eu faço essa análise. Por quê? Porque aí você vai entender que o mal não é direcionado ao espírito. Porque o espírito, se você colocar em termos metafísicos, certo? E você que faz a teologia apofática, né, aí nas redes sociais, se você colocar o espírito como metafísico, certo? Quem controla de fato não é o espírito, quem controla é a carne, a carne que está ligada com esse processo terreno. Então essa interpretação do espírito fazer o mal, dentro da perspectiva metafísica, como alguns ateus entendem, não tem nenhuma base. Me desculpa, tá entendendo? Eu tenho que ser honesto de acordo com o texto, porque se o espírito é intransponível, que não é palpável, como é que o espírito vai fazer o mal? Não tem como, né, velho? Quem faz o mal é a carne. E o que tem a ver com a carne? Basicamente
as ações que a gente faz diante do meio. E isso tem a ver com o quê? Com as nossas emoções. As nossas emoções são feitas o quê? São reações da carne que se reproduz no nosso psicológico. Então, quando eu observo ateus pegando esse texto e forçando a barra, me desculpa. Tá entendendo? É muita forçação de barra. É muita forçação de barra. A gente tem que compreender que existe uma historicidade referente a isso. Tá bom? Um abraço do professor Rafael Nascimento. Qualquer dúvida, coloque no comentário. E aí eu deixo meu abraço a todos que me acompanham nas redes sociais.